dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva de corpos menstruantes. Eu sou Lara Carvalho, produtora, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação, gestação e saúde sexual. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é um fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre alquimias naturais para o nosso útero. Alquimia, para quem não sabe, é uma prática antiga da era medieval, que misturava saberes de diferentes áreas como química, física, filosofia, arte, metalurgia, astrologia, etc., e que de forma bem resumida é voltada para as transformações da matéria. Nesse episódio, as alquimias de que estamos falando são algumas plantas, em suas diferentes formas, que têm muitos benefícios para a nossa saúde sexual e reprodutiva. Para falar sobre o assunto, temos aqui conosco a Alana Santana, da Pedra da Lua Encantamentos. Opa! Alana Santana é comunicadora social e atua com comunidades tradicionais. Alana, bem-vinda ao Lunáticas. Opa, obrigada. Conta pra gente um pouquinho mais sobre a sua vida profissional. Eu trabalho com comunicação em comunidades tradicionais, né, implantando projetos sociais. E essa vivência com essas comunidades também me faz pensar na minha vivência e no meu modo de vida, sendo mais leve, mais conectado com a natureza, né, e me conectando com a minha ancestralidade. E nesse processo surgiu também Pedra da Lua e a percepção de que é necessário cuidar melhor e desacelerar, enfim, cuidar da natureza da gente. Queria que você começasse contando um pouquinho pra gente de como você chegou nesse caminho dos cosméticos naturais, né? Uhum. Minha pele mancha muito, né? Uma pele de uma mulher negra, mancha pra caramba. E eu comecei, né, a pensar mais sobre isso quando eu parei de tomar anticoncepcional. E nesse processo de parar de tomar anticoncepcional, minha pele manchava muito e ficava muito cheia de espinha, muito cheia de cravo. E era o que me fazia desistir de parar, né? O efeito era muito, muito ruim. Então, eu procurei, né, ajuda de dermatologistas e tal. Só que sempre elas me passavam produtos que tinham muita química ou que eram muito agressivos. E eu parei para pensar por que não fazer meu próprio cosmético. E desenvolvi, né? A partir daí fui estudar como fazer sabão, enfim. E desenvolvi meu primeiro sabão, que foi um sabão intuitivo de cravo, canela e manteiga de cacau. E foi o que me ajudou a passar por essa fase de forma mais tranquila, né? Aliado também a uma alimentação mais leve, né? Menos gordurosa, enfim. Mas o que me ajudou bastante foi essa percepção sobre o que eu colocava sobre a pele nesse processo de desintoxicação dos hormônios sintéticos, né? Dos anticoncepcionais. Legal. Você pode explicar para quem está nos escutando quais as diferenças entre os cosméticos naturais e os que são ditos, abre aspas, convencionais, fecha aspas? A gente tem, na cosmetologia natural, essa necessidade de buscar produtos, né, e ingredientes que sejam mais puros possíveis, né? Que não tenham conservantes que sejam agressivos ou sintéticos, que não tenham cheiros que sejam sintéticos e que não tenham derivados de petróleo, que é o que a maioria hoje dos cosméticos tem, né? Então tem óleos minerais que são agressivos também à nossa pele
e que a pele, né, como o maior órgão do corpo, ele absorve esses materiais tóxicos e ele leva para todo o nosso organismo, né, de forma que nem a gente consegue perceber, às vezes, que determinadas reações que a gente tem no organismo são por conta desses cosméticos. E a diferença para o cosmético natural é que, em vez dele enfraquecer a defesa da pele ou exigir uma defesa maior da pele, ele fortalece, né? A pele identifica essa natureza, né, fortalecedora do cosmético e se associa, né, a esses ungüentos, a esses óleos, né, a esses extratos, como algo fortalecedor da pele, né? A pele absorve e recebe bem. É aquela coisa, né? Enquanto natureza, a gente reconhece o que é natureza também. Uma coisa que eu queria conversar contigo é porque, gravando um outro episódio, eu falei sobre algumas pesquisas que foram feitas ao redor do mundo, mostrando que os cosméticos que utilizamos em nosso corpo têm um impacto fortíssimo no nosso organismo, como você falou. E eles possuem componentes químicos que acabam funcionando como disruptores endócrinos. Eu vi que no seu Instagram você também falou sobre essa questão, então eu queria te pedir para explicar aqui a importância de sabermos o que é que a gente está colocando nos nossos corpos, nossos corpos, na nossa pele, especialmente os ditos produtos de higiene feminina, com muitas e muitas aspas. Exato. Esses disruptores, né, eles se conectam às células e eles fazem a função dos hormônios, né? Eles simulam a função dos hormônios no organismo. E o que tem acontecido é, por serem produtos que às vezes são muito mais baratos, a indústria adotou como matéria-prima esses produtos e a gente também, porque houve uma massificação do uso desses produtos, né? Inclusive culturalmente. Antigamente a gente fazia em casa nosso chazinho, nosso banho de assento, e hoje se tornou gourmet ou elegante você comprar um sabonete íntimo, que é uma grande porcaria. Uma falácia da indústria, né? Porque você pega você parte do pressuposto de que nós somos sujas e que precisamos estar limpas, e ser limpa é usar um tipo de sabão que é totalmente tóxico. E que não é tóxico só pra gente, né? É tóxico para toda uma cadeia, porque se você pensa que esse produto, esse cosmético, ele vai junto com a água e ele vai poluir lençóis freáticos, ele vai intoxicar toda uma cadeia de outros ciclos de animais, né? Os peixes, enfim. Isso é comprovado também cientificamente. Dentro do nosso organismo, isso tem uma cadeia enorme, porque a gente passa, às vezes, a vida toda usando esses cosméticos, sem entender que, às vezes, a nossa cólica acentuada no período menstrual pode ter a ver com um hidratante que a gente usou ou um determinado perfume que a gente está usando, e a gente não tem ainda essa consciência de que esses mínimos, que não são mínimos, né, eles têm um impacto grande a curto e a longo prazo. No fim das contas, está tudo conectado, né? Exatamente. Tem uma pesquisa que fala sobre o uso dos absorventes descartáveis e a influência desses absorventes no nosso fluxo menstrual. E aí é interessante que tem muita mulher falando da diferença que sente quando começa a usar o coletor menstrual, né? De que não tem histórico de candidíase, que às vezes é muito recorrente nas mulheres, e que às vezes é só associada ao uso de uma calça, de uma roupa mais apertada, enfim, mas que está muito, mas muito associada aos absorventes descartáveis, porque eles, por serem sintéticos, por ser feito com plástico, eles liberam substâncias que inclusive aumentam o fluxo menstrual. E aí, quando a gente vai para um coletor, a gente percebe que o fluxo da gente é bem menor do que a gente imaginava que era. Às vezes a gente sente bem menos cólica. Às vezes a incidência que a gente tem de STs é bem menor por conta do uso do absorvente, só mudar um hábito. E que o desconhecimento, a própria moda, né, do consumo faz com que a gente mude achando que está melhorando, quando na verdade a gente está se intoxicando. Sim.
achando que tá transformando, né, nossa rotina em coisa mais fácil, mas no fim das contas, né? Fica mais difícil. Deixa eu só tirar aqui esse cara que ele tá batendo. Uma dica que eu escutei uma vez há muitos anos e levei pra vida é que se a gente não sabe o que é e não consegue pronunciar o nome, é porque vai botar no nosso corpo, né? Inclusive, eu tenho um desafio pra quem tá em casa escutando a gente, que é pegar os cosméticos e produtos de higiene que vocês usam, especialmente os que vocês usam todos os dias, e ler todos os ingredientes do rótulo em voz alta. Depois pesquisar todos os ingredientes que você não souber o que são no Google. E depois contem pra gente no Instagram como é que foi esse desafio pra vocês. Porque isso é uma coisa que depois que eu comecei a fazer, eu não consegui mais parar. De tudo que eu compro, eu paro, eu tenho que ler o rótulo, especialmente porque eu sou vegana, então, tipo, eu tenho que ler mesmo todos os rótulos. Então, Vira uma mania, né? A gente fica meio louco, tipo, isso aqui, será que é isso mesmo que tá falando? E quando às vezes a gente vai ver o rótulo, o ingrediente natural que ele diz que tem, que às vezes é a propaganda central do produto, do cosmético, tá lá no final, que significa que é a dose mínima que foi usada, né? E é um bom exercício, bastante, porque a partir daí você consegue perceber quais são os cosméticos que usam mais esses elementos tóxicos e tentar diminuir o uso deles ou ter alternativas que sejam mais saudáveis, né? E às vezes mesmo esse produto, por exemplo, um shampoo de camomila, aí você vai olhar, tá lá no final e ainda usa um extrato sintético de camomila. Então, que camomila é essa que não é camomila, você tá usando? É outra coisa. Eu queria pedir pra você me falar um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto, dos ingredientes que você usa pra fazer os cosméticos naturais. Sim. Eu uso, basicamente, são óleos vegetais. Eu uso muito óleo de girassol, uso óleo de oliva. A saboaria ancestral, né? A tradicional, que é o sabão de castela, usa basicamente a oliva. Então, eu uso também no meu sabão. Uso óleo de coco de babaçu, que é daqui, né? Manteiga de cacau, manteiga de cupuaçu, manteiga de abacate, às vezes o próprio abacate, manteiga de karité. Então, são elementos que compõem basicamente a maioria dos meus produtos e eles têm um cheiro de óleo essencial, né? Então, a gente tem essa ligação com o sentido do olfato, não tem como não colocar cheiro. E então os cheiros que eu escolhi para esses produtos são de óleos essenciais, porque são terapêuticos. Até por uma própria questão mesmo do organismo, é interessante que o cheiro, ele é um sentido de proteção, né? Dizem que antigamente os nossos antepassados, eles sentiam o cheiro de cobra, né? E sabiam que ali naquele ambiente tinha uma cobra. Tinham um olfato muito mais apurado. E hoje, justamente por a gente ter uma gama enorme de moléculas sintéticas de cheiro, acabam que tapam, né, embotou o nosso sentido e a gente não consegue ter esse sentido tão limpo para a defesa. E isso, para nós que somos mulheres, principalmente ligadas ao ciclo, entender esses cheiros, né, como uma forma de defesa do nosso organismo, é essencial, né? E ter aliado a gente cosméticos, ter aliado a gente aromaterapia ou produtos que sejam mais naturais possíveis é uma forma também da gente se defender. Uma coisa que às vezes perguntam é se é necessário algum período de adaptação para usar cosméticos naturais. É sim. Por quê? Porque o organismo tá às vezes acostumado o tempo todo com um determinado produto. E quando a gente vai mudar para um outro produto, é interessante que o corpo tenha esse período de adaptação e desintoxicação. Principalmente os desodorantes naturais, né? Tem muita gente que passa para um desodorante natural, desodorante que faz em casa, e diz, eu não estou conseguindo lidar com o meu próprio cheiro nesse período. Porque o corpo ainda está se adaptando e desintoxicando de tudo aquilo que você colocou, sei lá, talvez até a sua vida toda. Exato. Então, é necessário um período de adaptação e tendo um pouquinho de persistência, você percebe que um tempo depois, os cheiros, eles se equilibram, né? O corpo, ele consegue se equilibrar com aquele produto que você está colocando. E
e você consegue de fato sentir que aquilo não está lhe fazendo mal, não está tapando a glândula, não está obstruindo um poro, né? Você consegue ver o corpo respirar com mais facilidade. Então, sim, é necessário esse tempo de adaptação. Persistam, porque vale a pena. Como é que a gente pode saber se uma marca de cosméticos naturais é confiável? Primeiro, eu acho que tudo é muito do sentir. Mas, para além do sentir, hoje se tem selos, né? Eu, particularmente falando, acho que os selos é algo importante, mas eles não são essenciais. E eu acho que a gente precisa falar aí dessa forma de fazer artesanal, ancestral e intuitiva, né? Nossas avós faziam chás não porque ele tinha um selo de chá, fazia chá porque ela sentia, intuía que aquilo era bom, porque ouviu falar de alguém que aquilo era bom. Então, às vezes, a gente ficar só pensando nos selos ou nos rótulos não é uma boa alternativa. Eu acho que a primeira coisa é sentir de fato, ler o rótulo é super importante, conversar como aquilo foi feito, como a pessoa ou o produto chegou naquela concepção de produto, né, para ser experimentada por outras pessoas, e entender que o processo do natural, eu acho que é muito importante para que você consiga adquirir um produto que seja mais natural possível, né? Entender como é que essa pessoa consegue a matéria-prima dela, como é que esse produto chega até você, porque às vezes ele pode ser natural no fazer, mas no processo anterior àquilo talvez não seja tão natural, não seja tão legal de se consumir determinados produtos. Se usa mais matéria-prima de fora do que daqui, exatamente, né? Como é que isso funciona na economia local, né? Isso é um processo importante para se consumir não só um cosmético, mas qualquer coisa que você se propõe a consumir, né? Entendendo o impacto que aquele consumo tem para a sua vida e para a vida de outras pessoas, né? Com certeza. E uma questão importante também do que você falou dos selos e dos rótulos é que muitas vezes eles custam dinheiro para você conseguir. Você tem que fazer um investimento para conseguir esses selos ou esses rótulos. E muitas vezes as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo de forma independente, como um segundo trabalho, como uma forma de complementar a renda. Então, é uma coisa que é um pouco excludente, né? Pouco não, muito excludente. E a própria saboaria artesanal, ela ainda não é legalizada no país, né? Algo interessante de se falar nessa gravação, porque não sendo legalizada, e a gente, no nosso país, a gente tem uma indústria farmacêutica muito forte, e pensar nesses selos e rótulos é também uma forma de enquadrar num processo que é também farmacêutico. Não é à toa que tem uma farmácia em cada esquina, né? Então, a gente precisa pensar por que tem uma farmácia em cada esquina e como talvez a gente quebra esse ciclo de doença, porque se tem farmácia, significa que as pessoas estão comprando remédio, né? Então, como parar de comprar remédio e comprar cura, e ser a cura, né? Não precisar mais disso, comprar saúde. Então, pensar nesses processos produtivos, pensar em como você consome, eu acho que torna o produto mais natural. Também, né? Com certeza. É uma série de coisas, né? Exato. Que a gente tem. Quando você abre uma porteira, você vê que tem um corredor, assim, cheio de porta pra você ir abrindo e abrindo e abrindo. Não tem mais volta. Eu sei que você faz alguns produtos também, Alana, para serem usados durante o ciclo menstrual. Você pode falar um pouquinho sobre esses produtos e quais os benefícios de usá-los? Sim. A gente tem o conhecimento ancestral, né? Dos chás, dos banhos de assentos. Das tinturas. Das tinturas, exato. Mas na Pedra da Lua tem um óleo que ele é muito... eu tenho tido retornos muito positivos dele, que é um óleo de ciclo solar, justamente para equilibrar o nosso período lunar, que é o período da lua de sangue, que é a nossa menstruação. É um óleo de girassol com óleo essencial de gerânio e ele é macerado em rosas vermelhas, ou seja, é um óleo que fica ali banhando em rosas vermelhas, justamente para liberar nesse nosso período a sensação de acolhimento e amorosidade, né, junto com o óleo essencial de gerânio, que é assim um óleo fantástico para o ciclo feminino, né, para a feminilidade. Então, é um produto que é muito solicitado nesse período, né? É um óleo perfeito para esse período e ele foi pensado e intuído para isso.
e o sabão de mirra, calêndula e óleo de maracujá, que é um sabão que, por conta da resina de mirra, é um sabão rosa. E é pensado justamente nesse ciclo, e foi um sabão que eu fiz no meu ciclo de lua de sangue, né? Feito numa lua nova, intuído numa lua nova, e que, de fato, tenho tido os retornos também positivos em relação ao uso dele, né? Para o equilíbrio dos ciclos, para a questão da intuição, né? E é isso. Mas eu achei super curioso você falar essa questão do óleo solar, porque a gente vive num mundo que é muito solar, né? Que a gente é requisitado o tempo todo estar com essa energia e disposição. E quando a gente entra no nosso período da lua de sangue, a gente começa a perceber, tipo, eu não vou dar conta de fazer tudo. Aí vem as angústias, aí vem aquela sensação de autocobrança. Aí a gente começa a se sentir muito autocrítica, né? Então, ter esse óleo, esse produto que ajuda, né, a equilibrar. Essa força da lua. Porque é um período em que a gente entra numa sombra, né? A gente encara melhor as sombras. Às vezes não tão melhor, né? Mas, enfim, precisa... Mas encara de frente. Precisa encarar. E ter cosméticos ou ter elementos que ajudem a gente a passar pelo ciclo de forma mais leve é algo essencial. E, às vezes, a nossa rotina não permite que a gente faça isso, né? E, como diz, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau... No meu último ciclo, eu estava reclamando de cólica, né? E aí uma colega minha que usa o óleo disse assim, você não está usando o óleo que você fez para mim? e aí a gente percebe o quanto a gente está acelerado e não está se honrando nesse processo, né? É muito uma questão de se honrar mesmo, de entender o processo que a gente está vivendo e tentar associar isso a uma rotina. Eu penso que entender o nosso ciclo lunar e tentar não adaptar a rotina ao ciclo lunar, mas se adaptar como um todo mesmo, né? Se casar a vida de uma forma que seja mais que honre mais o que a gente acredita e quem a gente é. Eu acho que esse é o caminho, que não é fácil, não mesmo. Não é nada fácil, mas é necessário porque a gente tem pedido, a alma da gente tem pedido. Não é à toa que tem tantas mulheres aí com endometriose, com problemas seríssimos, né, no trato reprodutivo, justamente porque a gente está se cobrando muito num processo que não é nosso, não é o ritmo da natureza, não é um ritmo que a nossa natureza às vezes pede. Sim. E é um processo geracional, né, que a gente já vem sentindo há algumas gerações. Nossas mães já começaram a usar absorventes descartáveis, então já vem de uma linhagem mesmo, né? Então, às vezes, quando a gente encontra esses caminhos de cura, que não são uma cura, né, 100% completa, vamos deixar isso bem claro, né? Mas que são caminhos de cura que a gente inicia, que vão ter muitas repercussões ainda, em várias gerações. É um caminho que vai curando também para trás, né? Exato. E a gente vai sentindo isso. A gente vai curando memórias que estão ali no nosso útero, e que veio, às vezes, de nossas avós, e que a gente, às vezes, não tem nem noção de que a gente está levando e perpetuando. Se a gente não começar a mudar o nosso ritmo, não começar a mudar a nossa forma de ver o mundo, de sentir, né? E considerando todas as manobras que a gente tem para não sentir, e isso envolve o olfato, isso envolve o tato, isso envolve o paladar, né? Com alimentações que são extremamente sintéticas também, né? Sim. Se a gente não procurar sentir o que de fato a gente está usando, consumindo, vivendo, a gente não consegue se curar. Então, eu acho que o caminho é, de fato, pelo sentir, né? Sentir o que seu útero diz quando você está menstruada e você está sentindo muita cólica. Sentir se a sua menstruação está com muito coágulo, se o sangue está fluido, se não está fluido, se está com cheiro, se não está com cheiro, que cheiro tem. Porque, às vezes, é ali um processo que pode ser do ciclo do mês, mas pode ser de um ciclo de uma vida toda, talvez até de outras gerações. E se a gente não, de fato, parar para observar e simplesmente remediar, a gente não cura. A gente continua abrindo farmácias em cada esquina, lavando nossa pepeca com sabonetes cheios de química
e achando que isso tá resolvendo o problema. Tirando o cheiro original que a nossa pepeca tem. Exato. As pessoas às vezes perguntam se eu faço sabonete íntimo. E aí, eu não faço sabonete íntimo porque a pepeca é autolimpante, né? A nossa vagina, né? Nosso sistema, ele é autolimpante, né? E eu acho que observar o ciclo menstrual para entender isso é algo que é importante, né? Quando a gente percebe que a gente tem um sistema ali que bota esse sangue para fora e que passa uns dias ele não tá mais botando para fora, significa que o nosso sistema eliminou aquilo e que isso acontece de forma muito cíclica. Então, se a gente vai lá e bota um sabão lá dentro, por mais cheirosinho que ele seja, a gente está interferindo também num ciclo que é natural. Com certeza. Enfim. Tem uma pesquisa, eu esqueci agora qual é a fonte, mas depois eu vou encontrar e colocar nos links que vão acompanhar esse episódio. Mas é uma pesquisa que fala que justamente o nosso sangue menstrual, ele libera muitas proteínas mal metabolizadas e muitas toxinas que o nosso corpo não conseguiu, eliminar e sintetizar. Então, ele libera também, junto com as escamas, né, do endométrio, ele elimina todas essas coisas. Por isso que quando as mulheres estão na menopausa, às vezes elas começam a ter algum problema com o fígado. Porque essas proteínas que eram mal metabolizadas não estão mais sendo eliminadas no ciclo menstrual. Eu achei super interessante. O corpo da gente, ele tem uma sabedoria que, por mais que a gente tenha milhões de estudos, a gente não consegue alcançar. Isso é fantástico. Com certeza. E é incrível, por exemplo, quando eu menstruo e percebo que minha menstruação tá com coágulo, eu disse, velho, de fato, esse mês foi um mês super tenso e eu tô eliminando essas tensões em coágulos de sangue. E é assustador e ao mesmo tempo divino. E gritante, né? Você olha pra aquilo, não tem como você fugir, né? Mais de como você tava se sentindo. Você olha pra aquilo e você sente, não tem como fugir mesmo. Pois é. Além desses cosméticos que podemos comprar com você ou outras mulheres, quais são algumas das alquimias que podemos fazer em casa mesmo para nos ajudar com os sintomas dos nossos ciclos? Por exemplo, eu costumo deixar, que nem você falou, né, um pouco de camomila seca no óleo de gergelim, num potezinho de vidro. E aí, quando eu sinto uma cólica, eu esquento essa mistura no banho-maria, coloco no ventre, faço uma automassagem. O que é que você sugere? Tem as compressas, né, de água quente, de ervas quentes, aquecidas, como você usa. Mas tem os chás, podem ser usados durante todo o período do ciclo. Os óleos essenciais também ajudam muito, é bem legal, de gerânio. Eu acho que se conectar também com flores, eu acho que é bem legal, né? Justamente porque a flor é o sistema reprodutor, né, da planta. E estar em contato com esses óleos essenciais que as flores soltam também é uma forma de terapia nesse período. E eu acho que o principal é honrar o ciclo, né? A gente geralmente nesse período está com todos os chakras abertos, a gente está muito receptiva, a gente está num processo de encarar mesmo as sombras e honrar o que o corpo da gente está falando. Senti vontade de dormir mais porque eu tô pesada, eu tô cansada, dorme mais. Né? E bebidas quentes também ajudam nesse processo de acolhimento, de dilatação também, de ajudar o útero a expelir. A canela também é muito boa em determinadas quantidades, porque senão ela também aumenta o ciclo. Sim. Mas a gente tem aí algumas alquimias que podem ser usadas e que nossas avós já usavam, né? Como proteger o ventre, né, com não deixar ele à mostra, ou esquentar essa área com roupas que cubram, né, mais o ventre e que aqueçam mais. São sabedorias que às vezes a nossa avó sabia e a gente vai deixando de fazer com o tempo, né? E que agora a gente tem sentido essa necessidade de resgatar. E que bom. Existe uma indicação de quantas vezes utilizar um cosmético ou uma alquimia? Algumas já vêm com essa indicação. Eu acho que, principalmente as que têm óleos essenciais, não são alquimias para ser usadas o tempo todo, né?
tem as indicações para cada óleo, para cada tipo, e também a dosagem. Tudo demais não é ruim, né? Também tudo de menos e tudo demais. Tudo tem seu ponto de equilíbrio. É interessante sentir esse ponto de equilíbrio, né? E usando à medida que for sentindo que é necessário. Mas alguns produtos vêm com bula, vêm com indicação. E é interessante seguir, porque tudo demais é sobra. Com certeza. Eu já vi até a Belside, que é a ginecologista natural, falando que quando você vai fazer um tratamento com um chá, por exemplo, com uma erva específica, o ideal é que você fique só até 3 meses usando aquele chá daquela erva, porque depois disso você precisa dar um tempo pro seu corpo para ele absorver aquela medicina. Exato. E depois partir talvez para outra medicina, mas dando um período também de descanso pro corpo, né, para ele absorver e processar aquilo tudo. E até a forma como se faz o chá, né? Às vezes a gente tem a medida do punho para fazer o chá, você tem uma infusão, então às vezes a gente coloca as coisas para ferver lá junto e acaba perdendo a propriedade, uma grande propriedade daquelas ervas. Então a forma de fazer e como se faz também é um potencializador daquela alquimia, né? E a ritualização também. A ritualização disso. Né? Importantíssimo, porque senão você perde todo o sentido da coisa e acaba também colocando numa rotina louca, que automática, né? Que é o que a gente tem vivido. Parar um pouquinho, respirar, se conectar com a erva, colocar intenção, pedir o que você quer, né? É um processo que às vezes é difícil da gente entrar, porque a gente está acostumada com a sociedade de viver as coisas rápidas. Imediatista, né? De querer logo, querer o resultado. Eu tô com a cólica, eu quero que passe logo. Eu tô com uma dor de cabeça, eu quero que passe logo. E às vezes a gente não se conecta para saber exatamente por que aquilo, nem o que é que a gente tá fazendo. A gente vai o chá porque alguém disse que era bom e você não entendeu exatamente se era de fato aquilo que você deveria fazer. Isso, enfim, né, faz parte do processo que a gente está vivendo de mecanização, enfim, de vida louca aí. Com certeza. Como é que a gente consegue indicar aquelas alquimias que são, digamos, universais e aquelas que às vezes não funcionam com todo mundo, mas funcionam com o nosso corpo? Por exemplo, eu estava outro dia conversando com Milena e ela estava me contando que pra ela, durante a menstruação, ela sentia muita vontade de tomar coisas geladas. E comigo é o contrário. Eu prefiro as coisas quentes, eu prefiro chazinhos, eu prefiro, né, as coisas quentinhas dentro, como você falou. Sim. Mas ela tem essa preferência, assim, pelas coisas geladas. Então, né? Sim. Como é que a gente... A gente, geralmente, nesse período, tem uma tendência maior a doce. Então, talvez os gelados estejam associados a doce. E é um processo nosso, né? De liberar ocitocina, de liberar hormônios e sensações no nosso corpo que sejam agradáveis. Mas eu acho que é muito do sentir. Tem alguns sintomas, né? Que já são catalogáveis, né? Digamos assim. A gente conversa e diz assim, de fato, eu também sinto isso. Mas o caminho é o sentir, de fato, né? E ver se talvez esse sintoma ou essas reações não estejam ligadas a outros processos, né? Que todos, no fundo, passam pela emoção, né? Nosso útero e nossa reação nesse período menstrual está muito ligado à emoção. Então, às vezes, a gente vai ali suprir uma carência emocional, sentimental, enfim... E vai fazendo no automático, mas é muito do sentir e trocar também, né? Porque às vezes pode ser que uma alquimia da outra não sirva para você, mas pode ser que de uma outra pessoa sirva. E aí a gente vai trocando esses saberes. E já que a gente está falando dessa questão do autocuidado com o corpo, qual é a sua rotina de autocuidado durante o seu ciclo menstrual? Eu sinto muita dor no corpo, né? Ultimamente, nesses ciclos, eu tenho sentido muito. E eu entendo que é pelo meu processo de vida atual, né? Então, eu tento honrar meu ciclo, tento dormir mais, me acolher numa cama quentinha, tomar um banho morno quando dá. Quando o Salvador deixa, né? Quando o Salvador deixa. Usar, né, óleos e as alquimias que eu faço, né? Eu acho que
cheirar os óleos essenciais, tomar um chá, né? Às vezes me permitir mesmo estar mais lenta. Nesse período eu fico mais lenta. Por incrível que pareça, nesse meu último ciclo eu estava mais agitada. Então deu uma vontade louca de fazer exercício, de pegar a bicicleta. E eu fiz isso, né? E era exatamente o que eu estava precisando. Mas o meu ritual é honrar aquilo que eu estou sentindo naquele momento, né? Se eu estou com vontade de falar e jogar na cara das pessoas as coisas que eu estou sentindo, falo. Que às vezes as coisas que você está sentindo já há muito tempo, mas só consegue verbalizar ali naquela nesse hora período. do ciclo. E chorar horrores, enfim, as coisas que me emergem de mim, eu vou colocando para fora, porque eu percebo que esse período é um período meu de limpeza e que é meu. Depois a gente pede desculpa se tiver que pedir desculpa, conserta o que a gente quebrou. Sim. Mas a minha ritualização é me honrar nesse período. E aí vem chás, vem os ungüentos que a gente faz. Antes de menstruar, eu faço vaporização do útero. E aí vocês também podem buscar na internet como é, porque funciona, enfim. E me ajuda bastante a passar um ciclo mais leve, a sentir que o sangue menstrual flui melhor. E tem sido meus rituais atuais, né? Pode ser que daqui a um tempo mude, a depender da frequência e da vida. Afinal, são ciclos, São né? ciclos. Mas tem sido assim. Isso é bem legal, é a parte de escutar, né? Porque nessas horas, especialmente, nosso corpo grita, parece. Então tem coisas que a gente tá tentando ignorar, vai indo pra debaixo do tapete. Aí chega a menstruação e fala, ei, querida, você tá pensando que vai fugir disso aqui? Tipo, ai, tá vendo aquele trabalho que você tá achando que tá uma merda? Ele tá uma merda mesmo. E aí você, enfim, ai, tá vendo a casa que tava bagunçada, tem uma hora que o negócio lhe engole de uma forma que você não tem como ignorar. E é o processo. Eu digo que o nosso período menstrual é uma iniciação que a gente tem a oportunidade de viver todo mês. A gente é iniciada, né, todo mês. E perceber esse processo de iniciação é uma forma de conexão muito grande, né, com o todo, né, com outras pessoas e com a gente mesmo. Porque todos os portais estão abertos e aí as sombras, elas aparecem para você e é a oportunidade que a gente tem de resolver ou botar elas embaixo do tapete, sabendo que botando ela embaixo do tapete, no ciclo que vem ela vai estar ali novamente. Com certeza. E aí, a gente falando assim nessa questão da sua relação com o seu ciclo, eu queria te perguntar como é que era a sua relação com o seu ciclo menstrual e como é que ela está hoje, se você acha que teve alguma mudança positiva depois que você começou, né, a entrar mais nessa questão do consumo. Eu não gosto de usar muito essa frase, porque, enfim, o capitalismo já cooptou ela, mas, abre aspas, o consumo consciente. Eu me sinto muito mais perceptível, né, nas mudanças. Quando a gente começa a utilizar outras coisas e a gente coloca essas coisas na nossa rotina, a gente acaba ficando mais percebendo, né, as alterações com mais facilidade. Por exemplo, hoje eu consigo olhar melhor para o meu sangue, porque antes eu usava absorventes, né, descartáveis. Então hoje eu consigo olhar para o meu sangue, eu consigo plantar minha lua, eu consigo ver, por exemplo, a cor que meu sangue tem, às vezes quando ele está muito mais vermelho, quando ele está mais escuro, eu consigo perceber isso. Os meus ciclos também, quando eu estou com cólica, quando eu estou com o corpo mais cansado ou mais inchado, eu consigo associar exatamente ao que foi que eu fiz naquele mês, né, com mais consciência. Eu acho que a palavra mestra aí é consciência. Desde que eu comecei a ter outros hábitos de consumo com produtos naturais, com a mudança para um coletor menstrual e para os absorventes sustentáveis, né, o de pano, essa minha consciência do meu ciclo e do meu corpo, ela aumentou, porque você fica mais você encara, não tem como não encarar o sangue, não tem como não enfiar o dedo para tirar o coletor. Então você tem que ver aquilo, você não tem como não ver, né, virar o rosto. Então essa ligação
com o que está acontecendo é inevitável. E a partir daí você acaba também se questionando e tendo que tomar alguns posicionamentos ou atitudes para melhorar ou, enfim, remediar o que está ali. Eu queria propor, pra gente finalizar, uma dinâmica. Eu vou falar um sintoma que mulheres costumam comentar que sofrem durante o período pré-menstrual ou menstrual. E você nos dá uma dica de um cosmético ou um ingrediente natural que pode ser utilizado para apaziguar esse sintoma. Vamos lá. O primeiro sintoma, é claro, cólica. Ok, então a gente já falou aqui dos chás, a gente já falou das compressas quentes. Pode ser também usado um óleozinho de gerânio com girassol, que é a alquimia que eu faço. Essa conexão com as flores. Mas, de fato, cólica é algo que deixa a gente, tira do nosso lugar de conforto, né? Então, se conectar com essa dor e entender por que você está com essa dor e utilizar dessas alquimias, que são chazinhos, que é abraçar, de fato, seu útero, entender o que é que ele está querendo lhe comunicar. E para dor de cabeça ou dores em geral, que às vezes as mulheres sentem dores musculares, dor no seio. Um legal é o óleo de menta. Você pode cheirar esse óleo de menta, ele tem um cheiro muito bom e é relaxante também. Então, para dor de cabeça, é o que geralmente eu uso. Sentir o cheiro do óleo essencial de menta e ficar ali nesse acolhimento é maravilhoso para dor de cabeça. E beber água. Muita água. Vale para tudo, né? Porque às vezes falta mesmo de água no corpo, né? A gente é água pura e às vezes o fluxo não tá seguindo como deveria por falta de hidratação. Uma dica legal, inclusive, sabe aqueles números de São Paulo que começam a te ligar assim incessantemente? Qualquer momento do dia, você salva aquele número, escreve lá, beba água. E aí toda vez que o número te ligar, você se lembra, eu preciso beber água. Comecei a fazer isso, aí eu botei uns que é beba água, o outro é respire fundo, o outro é você consegue. Umas mensagens assim inspiracionais. Que ótimo! E pra enjoo? Pra enjoo, o óleo de menta também é muito bom pra enjoo. Não sei mais o que eu posso indicar pra enjoo. Acho que a água também, né? Água muito indicada. também é bom pra enjoo. Mas o óleo de menta também é legal pra isso. Ou seja, né, você tem aí uma ferramenta multifunção. Muitas coisas assim, muitos dos ingredientes naturais são assim, né? Eles servem pra muita coisa. 300 mil benefícios. E pra espinhas? Para espinhas, eu acho que principalmente nesse ciclo, né, que a gente tá perto de menstruar e às vezes sua pele é maravilhosa, mas aí sai aquela espinha cabulosa. É interessante colocar uma rotina de argila, máscaras de argila. E eu acho que é uma boa terapia, né? Chegar em casa antes do banho ou depois daquele dia estressante de trabalho, faz uma máscara de argila antes de ir pro chuveiro. E é uma ótima para prevenir a espinha ou para secar também as espinhas que se tem. E aí você pode dar uma olhada, dar uma estudada em quais máscaras quais argilas, né, são indicadas para o seu tipo de pele. Né? Tem argila rosa, argila verde, argila branca, tem aí uma infinidade de argilas que pode ser usada nesse período. E que você pode misturar com chá também, né? Ao invés de colocar só água. Exatamente, hidratar a argila com chazinho. Aí é sucesso. E para alteração no apetite, o que é que você sugere pra gente? Pode ser pra mais ou pode ser pra menos. Menina, água. Beber água é uma ótima, porque se tiver pra mais, você passa um pouco, né, a sensação de fome excessiva. E se tiver pra menos, você de uma certa forma está hidratada. Né? Mas água eu acho que é o principal para essas alterações de apetite. E se alimentar bem, procurar nesse período também colocar mais frutas, mais verduras. A gente tem uma tendência a doce, então em vez de cair no açúcar refinado, colocar lá uma frutazinha cristalizada, uma passa, apesar de nem todo mundo gostar. Uma ameixa seca, frutas secas eu acho que é uma boa para suprir a necessidade do doce. E também você coloca aí uma quantidade maior de fibra no organismo
sacia mais a fome, né? Se for o caso de não estar se alimentando bem ou estar se alimentando em excesso. E para cansaço ou aquela letargia que a gente sente? Um escalda-pés. Escalda-pés, sabe? Você... Ou um escalda-pés com água gelada, dependendo do dia. E como Salvador tá muito quente, né? Botar os pezinhos na água gelada ou na água quente, morna. Sim. Um banhozinho de sal grosso ou um banho de mar, eu acho que é essencial para esse período. Ou, de fato, botar uma musiquinha legal, deitar na sua cama e ficar ali, encolhidinha, porque às vezes é só o que a gente está precisando. Um pouco de aconchego, né? Um pouco de acolhimento mesmo. E, por último, eu queria saber se você tem alguma dica ou alguma mensagem que você deseja compartilhar com a gente. A mensagem que eu tenho é sentir. A gente precisa sentir mais, né? E honrar esses sentimentos e entender também por que eles estão ali, né? A gente vive num processo extremamente acelerado de embotamento do sentir, né? E às vezes a gente sente e mascara esse sentimento, ou às vezes a gente não está sentindo mesmo porque todo o sistema está poluído, né? O ar está poluído, a água está poluída e a gente não consegue acessar a integridade das coisas que chegam a gente. Então, a mensagem que eu tenho é sinta inclusive para honrar o seu ciclo sagrado, para honrar esse período de lua de sangue, essa menstruação, esse fluxo sanguíneo aí que está pulsando, né? Dizem que o útero é o nosso segundo coração, que ele se comporta com o coração, que ele tem uma estrutura muito parecida com o coração. Então, se ame, se acolha e coloque sentimentos bons e puros nesse órgão, nesse organismo vivo que está na gente, que somos nós também. Então, é isso. Perfeita. Alana, muito obrigada pela sua presença, de verdade, por essa troca. Eu que agradeço. Me diz uma coisa, como nossos ouvintes fazem se quiserem conhecer melhor o seu trabalho? Tem o Instagram, Pedra da Lua Encantamentos. Lá tem também meu telefone, se quiser falar, pode mandar mensagens. Tem o Facebook, Encantamentos Pedra da Lua. Enfim, tem as feiras de Salvador que a gente pode se encontrar. A gente também manda para todo o Brasil. Frete para todo o Brasil, para todo mundo. Então é só procurar e a gente conversa e troca e vamos que vamos. Obrigada mais uma vez, Eu Alana. E obrigada a todos que estão nos escutando. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através da edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org. E para saber mais sobre os projetos, siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossosventres. Até o próximo episódio. Arro!